Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade. Reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 15, 28 de abril de 1923. Luísa deve pisar a cabeça infernal. Viver no divino querer é o triunfo completo do Criador sobre a criatura. A finalidade principal da vinda de Jesus à Terra foi que a vontade divina triunfe sobre a vontade humana. A finalidade principal de Jesus, da vinda de Jesus à Terra, foi que a vontade divina triunfe sobre a vontade humana. Sentia-me como imersa na luz interminável da eterna vontade. E meu doce Jesus me disse: minha filha, minha divindade não tem necessidade de obrar para fazer sair suas obras. Basta só amá-las. Assim que quero e faço. As obras maiores, mais belas, saem fora só com que as queira. Em troca, a criatura, embora as quisesse, se não trabalha, não se move, nada faz. Agora, para quem faz seu meu querer e vive nele como em sua própria morada, vem-lhe comunicado, quanto à criatura é possível, o mesmo poder. Uau! Meu Deus! Você quer e ama uma coisa e acontece? Me explica, Senhor, isso. Porque você quer junto com Deus, né? E Ele que vai fazer, não é você. É Ele que vai fazer, é o poder dEle. É a potência do Fiat Divino na sua alma. É o orvalho benéfico, por exemplo. A gente quer muito que as almas sejam iluminadas, que uma pessoa seja, que todas as almas, não é só uma alma. Que a gente, por exemplo, está aqui lendo o livro do céu e a nossa vontade é que todas as almas sejam iluminadas, passado, presente e futuro. Que todas entendam o que Deus está falando. A gente quer, junto com Deus, que as pessoas entendam sobre a vontade divina, que vivam na divina vontade e que recebam essa luz desse conhecimento de Deus. Né? A gente quer muito isso. Quer muito e ama muito que isso aconteça. Quer muito que as pessoas entendam quem é Deus, qual é o propósito da criação, tudo a gente quer. E aí, quando a gente menos espera, assim, aparece um vídeo de uma pessoa falando tudo que Jesus estava falando com a gente, a pessoa está lá falando na internet. Eu nem sei quem é, nunca falei com a pessoa na minha vida. E veio um vídeo para confirmar tudo que Jesus estava expondo, estava explicando para a gente. No orvalho benéfico, a gente fala, nossa, que orvalho benéfico poderoso. Ou então a gente quer muito que... A gente quer o que Deus quer. A gente quer a conversão das almas, a salvação, a santificação. A gente vê na internet exemplos de pessoas assim falando coisas incríveis de Deus e conversões muito
poderosas de pessoas convertidas, assim. E a gente não foi lá falar com a pessoa. O que aconteceu, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa falando exatamente o que Deus estava falando pra gente essa semana. Essa semana Deus está falando sobre desapego, sobre não querer glória para si mesma. Aí a gente vê uma pessoa na internet, até protestante, falando sobre o assunto e confirmando tudo que Jesus falou e falando assim, o mesmo assunto. Então, assim, a pessoa entendeu aquilo que Deus estava explicando. E foi isso que a gente quis, que todo mundo entendesse. E ele mostra pra gente, essa pessoa recebeu essa luz. Mas eu não fui lá falar com a pessoa. Eu não tive que obrar, falar com a minha voz, usando eu pegar imagina, eu teria, para eu poder falar, por exemplo, com um protestante que está lá, não sei, eu nem sei onde a pessoa mora, para poder falar assim, ó, Deus quer falar isso para você. Imagina que eu quisesse levar isso de forma humana, assim, humana para a pessoa, essa palavra que Deus me deu. O que eu teria que fazer? Eu teria que mover céus e terra, gente, para falar com a pessoa. Céus e terra. Imagina Deus te revelar alguma coisa sobre uma pessoa e você ter que ir lá falar com ela. O que você tem que fazer? Se for de outra cidade, você vai ter que ligar, você vai ter que descobrir o telefone da pessoa, ou o Instagram dela, mandar mensagem lá no, no direct, e ficar esperando a resposta. Às vezes a pessoa não vai olhar, porque se for, por exemplo, uma pessoa cheia de famosa, pregador famoso lá, o que você vai ter que fazer para conseguir falar com um pregador famoso? Meu Deus, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que fazer muita coisa para descobrir. O WhatsApp dele, ele não fala. O Instagram dele é cheio de mensagem para ele ver a sua. Ou se for alguém lá da Canção Nova, por exemplo, você chegar na pessoa, se você quiser falar com, por exemplo, Frei Gilson. Ai, meu filho, pode pôr o joelho no chão, que você não consegue falar com ele fácil. Não. Você tem que trabalhar muito para conseguir falar com o Frei Gilson pessoalmente e falar para ele o que Deus queria falar para ele. Você quer falar uma coisa para os padres, por exemplo, aí você quer falar com o Frei Gilson. Meu Deus, como você vai ter que trabalhar para falar com ele? Né? Pensa, eu moro aqui em Brasília, já veio aqui algumas vezes. O trabalho que eu vou ter para ir lá. E pode ser que eu não consiga chegar perto dele. Ou eu vou conseguir e ele não vai dar atenção para mim. Não vai me ouvir, não vou conseguir chegar perto. Imagina. Então, mas na divina vontade, você quer tocar o coração de todo mundo. Não é só do Frei Gilson, é de todos os padres. Aí você fala. De repente, você está ouvindo a pregação do Frei Gilson. Um exemplo, né? E ele está falando justamente aquilo. E ele está falando justamente aquilo que Deus estava falando. Ele ouviu. Chegou nele. Porque Deus tem todas as almas no poder dele. E aí você trabalha junto com Deus. É Deus que está em você. Então não é assim, não é um trabalho humano o que Deus faz, o que a gente faz. O ato que a alma na divina vontade faz não é um trabalho humano de ter que ir, de ter que, para as almas ouvir, você ter que ter milhões de seguidores na internet. Por exemplo, a gente está falando aqui do livro do céu. Aí, se fosse um trabalho humano, para as pessoas entender e ouvir tudo que você está falando, entendendo, teria que elas estarem te ouvindo seu vídeo, prestando atenção bastante. Mas, mesmo que não tenha milhões de likes e milhões de pessoas ouvindo, as pessoas podem ouvir essa informação se elas querem, né? Se elas querem, elas ouvem. Que é o trecho que Jesus fala do orvalho benéfico. É um exemplo que Jesus me mostrou, assim, do que é isso. O que significa isso? A alma, ela trabalha. O trabalho não é humano, é divino. É divino, porque você tem a potência do Fiat na sua alma, que alcança todas as almas. Se for na vontade humana, você não consegue alcançar ninguém com o que você está falando. O que você está falando vai alcançar só quem está te ouvindo de forma humana. Se for um trabalho humano, só é humano, só quem está te ouvindo. Então você vai estar falando e ninguém vai estar ouvindo mesmo. Mas se é na divina vontade, mesmo que muitas vezes a gente às vezes faz uma meditação, grava um áudio e perde. E perde. E simplesmente não grava. Né? Você grava
horas e horas e Deus fala coisas incríveis. E Deus fala coisas incríveis e não grava nada. O celular dá um problema, desliga, ou sei lá, você perde o áudio, não consegue gravar, não consegue colocar na internet. Mas aquilo ali não ficou perdido, não. Não ficou perdido porque não é um trabalho humano que precisa de ser humano. Não é humano, é um trabalho divino. Então as almas podem receber, se elas querem, essa luz, mesmo que o áudio não gravou no telefone. Mas foi Deus que fez. Foi Deus que falou. E alcança as almas de forma divina e não de forma humana. Alcança as almas de forma divina e não alcança, não é de forma humana. Né? Ele fala aqui, minha filha, minha divindade não tem necessidade de obrar para fazer sair suas obras. Basta só amá-las. Assim que quero e faço. E ele coloca essa potência na alma humana, que vive na divina vontade. Assim que quero e faço, as obras maiores, mais belas, saem fora só com que as queira. Em troca, a criatura, embora as quisesse, se não trabalha, não se move, nada faz. Se você não trabalhar, ir lá e falar com a pessoa pessoalmente, ou ligar, ou a mensagem chegar mesmo no WhatsApp dela e tudo, no Instagram que seja. Se ela não lê aquela mensagem, humanamente lê no telefone que seja, não acontece nada, ela não recebe a informação. Agora, para quem faz seu meu querer, para quem faz seu meu querer e vive nele, quem vive na divina vontade, como em sua própria morada, vem-lhe comunicado, quanto à criatura é possível, o mesmo poder, o poder de querer e fazer. É a potência do Fiat Divino que é comunicada para a criatura. Enquanto dizia isto, sentia-me puxar para fora de mim mesma e encontrava debaixo dos meus pés um feio monstro que se mordia todo pela raiva. E Jesus, estando perto de mim, acrescentou: assim como minha Virgem Mãe esmagou a cabeça da serpente infernal, assim quero que outra Virgem, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, esmague de novo aquela cabeça infernal, para esmagá-lo e enfraquecê-lo em modo de jogá-lo no inferno, a fim de que tenha pleno domínio sobre ele. A fim de que tenha pleno domínio sobre ele e não se aproxime a quem deve viver em meu querer. Por isso, ponha seu pé sobre sua cabeça e fixe-o. Esmague a cabeça da serpente infernal. Assim como minha Virgem Mãe esmagou a cabeça da serpente infernal, assim quero que outra Virgem, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, assim outra Virgem, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, esmague de novo aquela cabeça infernal, para esmagá-lo e enfraquecê-lo em modo de jogá-lo no inferno, a fim de que tenha pleno domínio sobre ele e não se aproxime a quem deve viver em meu querer. Por isso, ponha seu pé sobre a sua cabeça e fixe-o. Então, isso era uma missão da Luísa, né, de ser uma alma que vai pisar na cabeça, de ser outra virgem que ia pisar na cabeça da serpente, para que ele não se aproximasse a quem ia viver no querer divino. Tem coisas no livro do céu que Jesus fala que é assim, uma missão da Luísa. Por exemplo, ele fala: a Santíssima Trindade refletida na terra. É Jesus, Maria e Luísa. É a Luísa mesmo, não é uma coisa que ele tá falando para todo mundo que vai viver na divina vontade, tipo assim. Nesse trecho, ele falou, eu quero, então 2 virgens já pisou e aconteceu isso. E pisou na cabeça da serpente, a Nossa Senhora e a Luísa. E ela fez isso a fim de que tenha pleno domínio sobre ele e não se aproxime a quem deve viver em meu querer. Por isso, ponha seu pé sobre sua cabeça e fixe-o. Isso não quer dizer, assim, que
que a gente vai... quem vive na vontade divina vai ter pleno domínio. Quem vive na vontade divina vai ter pleno domínio sobre as suas paixões, porque a pessoa... É o que Jesus vai falar aqui. É o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos, que é um deles é o inimigo infernal. Mas aí a Luísa teve essa experiência de ver, de pisar na cabeça da serpente. Mas quem vive na vontade divina tem esse pleno domínio sobre os inimigos da alma. Né? Tem vive desse jeito, com esse domínio sobre os inimigos da alma. Aí ela respondeu: eu ousadamente o fiz. E aquele se mordia demais, e para não sentir meu contato, se escondia nos mais obscuros abismos, que é o inimigo infernal, se escondia nos mais obscuros abismos para não sentir o contato dessa alma que vive na vontade divina. E Jesus disse: minha filha, tu acreditas que não é nada viver em meu querer. Não, mas sim o todo. É tudo. Viver na divina vontade é o todo. É o cumprimento de todas as santidades. Não tem a santidade mais elevada. É o cumprimento de todas as santidades. É o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos. É o triunfo completo do Criador sobre a criatura. Então, se a criatura adere, e eu a faço viver no meu querer, Deus quer, então você adere. Se ela adere e eu a faço viver no meu querer, sem querer conhecer mais o seu querer, não tenho mais nada para querer da criatura, e ela não tem mais nada para me dar. Todas as minhas ânsias estão cumpridas, realizados meus desígnios, não resta mais que nos fazer felizes mutuamente. É verdade que vim à Terra para redimir o homem, mas minha finalidade principal foi que a divina vontade triunfasse. Sobre a vontade humana, pondo de acordo estas duas vontades e fazer delas uma só, levando-a naquela vontade de onde tinha saído. Era esta a principal ofensa que meu Pai Celestial recebeu do homem, e eu devia ressarci-lo, de outra maneira não lhe teria dado plena satisfação. Mas para obter a primeira finalidade, devo primeiro pôr fora a segunda, isto é, salvá-lo. Dar-lhe a mão porque estava caído, lavá-lo da lama em que jazia. Como eu poderia dizer, venha viver em meu querer, se era horrível ao ver-se e estava sob a escravidão do inimigo infernal? Então, depois de ter obtido a segunda finalidade, quero pôr a salvo a primeira, que minha vontade se faça na terra como no céu, e o homem saído de minha vontade reentre de novo nela. E para obter isto, dou a esta primeira criatura todos os meus méritos, todas as minhas obras, os passos, o meu coração palpitante, as minhas chagas, o meu sangue, toda a minha humanidade, para a dispor, para a preparar, para a fazer entrar na minha vontade. Porque primeiro deve tomar o fruto completo da redenção, da minha redenção, e como em triunfo entrar em posse do mar imenso da minha suprema vontade. Não quero que entres como estranha, mas como filha, não pobre, mas rica, não feia, mas bela, como se fosse outro eu. Por isso quero concentrar toda a minha vida em você. E enquanto dizia isso, saíam dele como tantos mares que se derramavam sobre mim, e eu ficava dentro, abismada, e ao mesmo tempo um sol que expandia sua luz, porque recebi o fruto completo da redenção. Para poder dar o fruto completo do seu querer à criatura, era o sol do eterno querer que festejava a entrada da vontade humana na sua. E Jesus, esta minha vontade divina cresceu como uma flor em minha humanidade, a qual eu transplantei do céu ao verdadeiro Éden de minha humanidade terrena, a qual eu transplantei do céu
ao verdadeiro Éden de minha humanidade terrena. Germinou em meu sangue, brotou de minhas chagas para fazer dela o dom maior à criatura. Não queres recebê-lo? E eu, sim. E ele, quero transplantá-la em ti. Ama e deve saber guardá-la. Meu Deus, é incrível esse trecho. Quero transplantá-la em ti. Ama e deve saber guardá-la. Então, deixa eu ler de novo essa parte. Então, ela pisou na cabeça da serpente e o inimigo infernal se escondia nos mais obscuros abismos. E ele falou, minha filha, tu acreditas que não é nada viver meu querer? Você ainda não tem dimensão do que é viver na minha vontade. Você não entendeu ainda direito o que é viver na minha vontade, a grandeza, sabe, assim, a amplitude disso. Você não entendeu ainda, e muitos de nós não entendemos ainda. Muitas almas já leram o livro do céu, muito livro do céu, muito. A gente pode ler muito e não entender a dimensão do que é viver na divina vontade. Por isso Jesus fala tanto, explica e dá exemplo, e fala, e volta, e fala, e volta a falar coisas que ele já tinha falado no início, e fala, e ajuda, e nos ajuda a entender. E a gente estuda todo dia o livro do céu, todo dia a gente estuda, todo santo dia a gente estuda, né? De segunda a sexta tem o grupo, o tema diário lá no grupo do WhatsApp, nosso grupo de estudo, a gente estuda de segunda a sexta o tema. Tem a live na quinta-feira e mesmo no final de semana a gente tá estudando e sempre ligado, entendendo, porque é muita coisa e é grande e a gente tem que entender a dimensão. Ali ele falou pra Luísa, no livro do céu, e pra muita gente também, que ainda não conseguiu alcançar a dimensão, que às vezes a gente não consegue entender, assim, a dimensão. Tu acreditas que não é nada viver meu querer? Não, mas sim o todo. É muito grande. É o cumprimento de todas as santidades. É o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos. É o domínio de todas as paixões, de todos. Então Deus purifica a nossa alma e ele mostra o que está lá no nosso inconsciente, que às vezes a gente não consegue enxergar, que temos ainda vícios, que temos coisas que nos prendem à terra. Às vezes a gente não consegue enxergar ainda. Então ele vai trabalhando com esse conhecimento, ele vai trabalhando para a gente entender, enxergar, iluminar a nossa consciência para enxergar o que tem lá, que pode estar, às vezes a pessoa quer muito aprofundar e viver nesse reino, mergulhar profundamente nesse mar da divina vontade, mas às vezes tem, igual hoje a gente está conversando no grupo, às vezes tem uma boia costurada no seu corpo que não deixa você afundar, ir lá pro fundo do mar da divina vontade e viver nessa felicidade com Deus, nessa festa que ele falou. Se a criatura adere e eu a faço viver no meu querer, é só festa. Se a pessoa não quer mais a sua vontade, mas às vezes você tem ainda algum apego à terra, algum apego à virtude, E Jesus falou no livro do céu, é muito raro você, quem vive de virtude, é muito raro não ter um fim humano. Ele falou isso no livro do céu. E que ele não, e que nesse reino, ele falou assim, ó. Ele fala desse jeito aqui, ó. No volume 19, ele falou assim, minha filha, ele falou justamente isso. É muito incrível esse trecho. Porque a Luísa estava assim, Jesus, o Senhor diz tantas coisas admiráveis e grandes e altíssimas e maravilhosas da vontade de Deus. A Luísa falando. Meu doce Jesus diz tantas coisas grandes, admiráveis, altíssimas, maravilhosas da vontade de Deus.
E não obstante, a mim me parece que as criaturas não têm dela o conceito que merece, não dão tanta atenção, não acha tão maravilhoso, não fica pulando de alegria e tão feliz assim, e tão atento. Não é pulando de alegria, é modo de falar. Mas a criatura larga tudo para ouvir. Parece que tem gente que ouve, mas ainda está preso à terra. Ele falou assim, ela falou, parece que as criaturas não têm o conceito que merece da divina vontade. Jesus diz coisas grandíssimas, admiráveis, maravilhosas, e não obstante, parece que as criaturas estão assim, dormindo, numa letargia. Não estão entendendo o que Jesus está falando. Não dão o conceito, a atenção que merece. Não têm a grande impressão das maravilhas que nela há. Mas parece que a põe a par das virtudes. E talvez tenha mais apreço a estas virtudes que a santíssima vontade de Deus. Então, foi incrível a pergunta dela. Eu estava pensando assim, parece que as criaturas, elas entendem, ela coloca a vontade divina a par das virtudes, no mesmo nível. Jesus fala maravilhas assim, e a criatura parece que tem mais apreço à virtude humana, à virtude do que à vontade divina. Né? Estranho ela pensando assim. Aí Jesus falou, minha filha, quer saber por quê? Por que as criaturas têm mais impressão das virtudes e querem mais, até apressam mais, assim, dão a vida por ter uma virtude, se apegam à virtude, se apegam a si mesmas. Sabe por quê? Porque não têm o paladar refinado e estão habituados aos alimentos ordinários deste submundo. Como são as virtudes? Virtude é alimento do mundo, é coisa do mundo. E não os alimentos celestiais e divinos, como é o meu querer. A divina vontade é celeste, é coisa de céu. É alimento celestial. Na terra é virtude. No humano é virtude. Este alimento celestial é provado. Então é muito sério isso que Jesus falou. Por isso que a criatura não dá valor, não tem o apreço que merece. Este alimento celestial é provado somente por aquele que tem a terra, as coisas e as mesmas pessoas como nada, ou bem, todas em ordem a Deus. Este alimento celestial é provado somente por aquele que tem a terra, as coisas e as mesmas pessoas como nada, ou bem, todas em ordem a Deus. E isso inclui a virtude, porque virtude é coisa do mundo, do humano. Então, só prova o sabor da vontade divina, da vida divina, quem tem isso como nada. Ou bem, que ele falou, melhor dizendo, tipo assim, quem tem isso tudo em ordem a Deus. A virtude, não pela virtude em si, mas por Deus. Então, eu estou vivendo, tudo que você tem de virtude é em ordem a Deus. E você não tem apego a querer parecer virtude. Você não tem apego à sua virtude. Ao que as pessoas vão pensar de você, ou se você tem ou se não tem a virtude. Vai ter momentos e situações, circunstâncias que a divina vontade vai fazer você passar, vai viver, que olhando, as pessoas vão olhar e não vão ver virtude em você. Não vão ver. Por exemplo, quando você está corrigindo alguém. Você está corrigindo uma situação na sua casa, no seu trabalho. Se você tem autoridade sobre pessoas, com seu filho, muita gente vai olhar e vai falar, não vai ver virtude em você. Mas você não se importa, porque você não tem apreço à virtude. Você tem apreço à vontade de Deus e colocar ela acima de todas as coisas e ama mais que sua própria vida, a vontade divina e não a virtude. Então, não importa se não parece que eu sou virtuosa, que eu não tenho a virtude da paciência. Parece que eu fiquei irada quando eu estava brigando com meu filho. Aí a pessoa não briga porque assim, eu estimo muito a minha virtude da paciência. Então, eu me seguro para não brigar com ele, porque eu vou parecer muito irada. Não vou parecer mansa e humilde. Eu não vou estar... Eu prezo pela mansidão, pela paciência, pela beleza da mansidão. É isso que eu prezo, da doçura. É isso que eu prezo. Se a pessoa preza por isso, ela não vai corrigir o filho com a energia que precisa colocar. Que às vezes Deus vai
que é Deus, né? Deus que vai estar corrigindo. E às vezes é com energia, porque a criança não está ouvindo, que a pessoa não está ouvindo. Não vai parecer que a sua mansidão, não vai aparecer mansidão. Então, se a pessoa... Então, ele falou, é muito sério isso aqui. Tudo em ordem a Deus. As virtudes que se podem praticar sobre a terra raramente estão excluídas de fins humanos, de estima própria, de própria glória, amor por expor-se diante das pessoas e de agradar a estas. E todos estes fins são como tantos gostos ao paladar ordinário da alma, e muitas vezes se obra mais por estes gostos que pelo bem que contém a virtude. Não quer dizer que você não vai ser uma pessoa que tem virtude, mas você não trabalha por isso. Não é isso que você busca. E ele falou que isso aqui é Jesus que está falando, é Deus que está falando. E ele sabe muito bem o que se passa em todas as almas. As virtudes que se podem praticar sobre a terra raramente estão excluídas de fins humanos. Então, a pessoa tem virtude não pelo bem que contém a virtude, mas para agradar as pessoas. É muito raro não acontecer isso, é muito raro. Raramente as pessoas têm virtude só pela virtude em si. Pelo bem que contém a virtude, pelo bem de ser paciente, pelo bem de ser manso, pelo bem de ser puro, de ser casto, de ser piedoso, de todas as virtudes, pelo bem da virtude. Raramente não tem o fim humano. Raramente. A maioria das vezes a pessoa ela gosta, ela tem um fim humano, de estima, de ser estimada como uma pessoa piedosa, como uma pessoa que reza, como uma pessoa que é pura, como uma pessoa que vai para a igreja, que reza, que faz as coisas para Deus. De glória própria, de amor por expor diante das pessoas e de agradar a estas, de ser agradável, ser muito doce para agradar as pessoas, querendo alguma coisa da pessoa, que seja a amizade da pessoa, a estima da pessoa, de ser estimada, de ser reconhecida. A maioria das vezes acontece isso. E isso é um gosto ao paladar ordinário da alma. E todos estes fins são tantos gostos ao paladar ordinário da alma. E muitas vezes se obra mais por este gosto que pelo fim da virtude, é pela ter esse gosto de ser reconhecida. E aí, o que acontece? A vontade divina não sabe conviver com as coisas baixas e pequenas que se podem fazer sobre a terra. A vontade divina não tem isso, não tem como, ela não convive com isso. Ou você vive só para agradar a Deus, só para agradar a Ele, somente para agradar a Deus, e para fazer a vontade dele só para ele, ou você vive para agradar as criaturas. Não tem como ficar com o coração dividido. Não, a vontade divina não convive com isso. Senão que ela quer que tudo e a todos, senão que ela quer ter tudo e a todos como escabelo a seus pés, e mudar todo o interior da alma, e as mesmas virtudes em vontade divina. Ela quer mudar o interior da alma todinho. Tudo em vontade divina. Até as virtudes. Até as virtudes se mudar em vontade divina. Então não entra vontade humana no reino da divina vontade. Nessa santidade divina, não entra humano, não entra gosto ordinário da alma. Não entra esses gostos, esses fins de agradar a si próprio. Às vezes é agradar a si mesmo. Agradar a si próprio, um amor próprio. Às vezes não é nem para agradar as criaturas, mas para agradar a si mesmo, que seja bom para você, que é gostoso, que é bom. Consolo espiritual, por exemplo. Muitas vezes você quer o consolo de Deus para agradar você. Então você não aceita passar por sofrimento, por frustração, por dor. Você não quer, porque isso não consola. Você quer o consolo só. Não quer o sacrifício. Quer um amor, porque tem um amor próprio, você não quer sofrer. Então a vontade divina não convive nessa alma desse jeito. Não é santidade divina. Aí você vai viver a santidade das virtudes. Em uma palavra, a vontade divina quer ser o céu no fundo da alma. No fundo da alma, Deus quer o céu e não vícios.
E aí por isso que Deus trabalha tanto pra gente, pra poder iluminar, pra mostrar o que tem lá no fundo da alma, que pode ter vícios, apego à virtude. Então ele tá trabalhando para mostrar isso. Se ainda tem vício, e ele testa para você ver. Na situação de teste, você mesmo enxerga que você tem vício, que você tem apego ainda, que você ainda tem apego à virtude, ou a si mesmo, amor próprio. Então ele quer formar o céu no fundo da alma. Então no fundo da alma tem que tirar tudo. Deixar só a vontade divina, tudo vai ser transformado em vontade divina, até as virtudes. De outra maneira, ficaria impedida e não poderia desenvolver sua vida divina. Tá vendo isso aqui? Muito importante. De outra maneira, ficaria impedida e não poderia desenvolver a sua vida divina. Se não tem o fundo da alma totalmente, o fundo é assim a parte mais oculta, né? Tipo assim, se toda a alma inteira, até o fundo, até as entranhas, tem que ser tudo vontade divina, senão fica impedida a vida divina de desenvolver na alma. A vida divina não se desenvolve na alma. Se ela não é toda de Deus, toda. E não tem nenhum fim humano, nada, nem as virtudes. Por isso, a grande diferença que há entre as virtudes e a minha vontade, entre a santidade de uma e da outra. Então, há uma diferença imensa entre a santidade das virtudes e a santidade divina. Imensa. E a gente tem que enxergar isso. Ele vai trabalhando nossa consciência, nossa mente, nossa inteligência para enxergar isso. A grande diferença que há entre a vontade, a santidade divina e a santidade das virtudes. A santidade das virtudes raramente não tem um fim humano, de agradar o humano, de parecer muito piedosa, muito bonita para o humano. E tem um gosto, isso tem um gosto na alma. A minha vontade é de Deus. As virtudes podem ser das criaturas e podem formar ou mais uma santidade humana. A minha vontade é de Deus e pode formar uma santidade toda divina. Que diferença! As virtudes formam a santidade humana. A vontade dele forma a santidade divina. A santidade divina não é a santidade das virtudes. Não pode comparar, a gente não pode colocar no mesmo patamar santidade das virtudes e santidade divina. Há um abismo entre as duas. Há uma grande diferença entre a santidade divina e a santidade das virtudes. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa diferença. Muitas almas têm dificuldade de enxergar isso e vive a santidade das virtudes e acha que está vivendo a santidade divina. Então a gente tem que estudar, entender, compreender, falar com Deus, entender. Senhor, mostra pra gente essa diferença. Como a Luísa ficou pensando, parece que as criaturas colocam a par a santidade divina e a santidade das virtudes. E elas não têm essa impressão toda e não acham que Jesus está falando de uma coisa tão diferente assim. Elas acham assim, isso aí a gente já vivia, já sabia. Isso não é novidade. Jesus está falando de uma coisa que não é tão grande, isso não é novidade. É uma novidade. Não tem em outro lugar que fala sobre isso. É uma novidade, é diferente. Então não é tão fácil se entender. Não é tão fácil entender uma coisa. Não é que é assim. Não é a mesma coisa que você. Não adianta você chegar e falar assim. Eu já estudei a santidade, eu já estudei tanta vida de santo, eu sei o que é viver na divina vontade. Eu sei. Porque eu já estudei muito. Eu já estudei a vida de todos os santos. Então eu já sei o que é viver na divina vontade. Eu já vivia e nem sabia. Não existe isso. Isso não foi revelado. É muito diferente a santidade das virtudes. E os outros santos viveram a santidade das virtudes. Mesmo que tenham vivido pelo bem da própria virtude, que não tenham tido um interesse humano nisso. Mesmo assim, mas era a santidade da virtude, das virtudes. Mesmo que a intenção não tinha esses fins baixos, mesmo assim. Mas era a santidade das virtudes. E ele falou, as virtudes podem ser das criaturas
e forma uma santidade humana. A minha vontade é de Deus. A minha vontade é de Deus, pertence a Deus. Então, forma a santidade divina é muito diferente. Mas como as criaturas estão habituadas a olhar no baixo, por isso lhe fazem mais impressão as pequenas lamparinas das virtudes que o grande sol da minha vontade. As virtudes dos santos, por mais santos que sejam, por mais virtuosos que sejam, é lamparina perto do sol da vontade divina. E tem gente que não aceita isso, e dói isso dói escutar isso. Como assim? A virtude de Santa Teresinha? Não pode ser. Como assim? A virtude de Santa Teresinha é uma lamparina perto da vontade divina? É. Porque virtude é do humano. E a vontade divina é de Deus. O que é a comparação de humano com o divino? Qual a grande diferença? Virtude é humana. Virtude é do humano. A virtude forma a santidade humana. A vontade divina é de Deus e forma a santidade toda divina. E ele não tinha dado esse dom de volta. Não tinha, estava suspenso. Estava suspenso. Então, tem gente que lê o livro do sábio e não consegue entender isso e não consegue aceitar isso. E é um obstáculo que a pessoa coloca na mente. Está lá no fundo da alma dela isso. Que ela não aceita que os outros santos não tinham vivido essa santidade. Porque ela leu a vida dos santos e ela estima muito a santidade humana. Estima muito, 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 muito. E no fundo, tem essa boia lá presa no corpo e impede ela de afundar e entender esse conhecimento e essa santidade. Porque ela está muito apegada e ela estima muito tudo que ela já leu sobre a vida dos santos. Tudo que ela entendeu, tudo que ela sabe de santidade humana. Ela tem uma estima muito grande. E não consegue enxergar que isso aqui é uma coisa que a virtude é uma lamparina perto do grande sol da vontade divina. Não consegue. Tem que tirar essa boia, descosturar essa boia, tirar do corpo para poder afundar e entender. Eis porque fazem mais impressão as virtudes, porque a vontade humana ganha sempre alguma coisa. Ixi, Maria, meu pai do céu. Interesse. No fundo, tem o interesse. A vontade humana ganha alguma coisa. A vontade humana ganha alguma coisa. Ela ganha a estima das pessoas. Ela impressiona. As virtudes impressionam o humano. As pessoas estimam a pessoa virtuosa. E a vontade humana ganha alguma coisa. Em troca, a minha vontade, a primeira coisa que lança por terra é a vontade humana. Aí, se você tem uma estima muito grande por virtude, e a sua vontade humana está ganhando, e você não quer que ela perca, não quer que ela morra, aí não tem como viver na divina vontade. Por quê? A primeira coisa que lança por terra é a vontade humana e não tolera nenhum fim que seja humano. Nenhum. A santidade divina não tolera nenhum fim que seja humano. Nenhumzinho. Tem que ser tudo para Deus. Ela é do céu e quer colocar na alma o que é divino e pertence ao céu. Assim que o próprio eu fica em jejum e se sente morrer. Mas se sentindo morrer e perdendo a esperança de que algum outro alimento lhe fique, decide-se a tomar o alimento de minha vontade. Assim que o toma, estando já seu paladar refinado, então sente o gosto do alimento de minha vontade, tanto que não trocaria mesmo à custa da própria vida. Uau, incrível esse trecho. Então, é muito sério isso, né? Se a alma não sente o gosto pela vontade divina e não troca a vida, e não troca a vontade divina mesmo à custa da própria vida, é porque ainda está apegada ao gosto humano, ainda está apegada ao paladar lá ordinário das coisas da terra. Ainda tem alguma coisa preso na terra. Ainda tem alguma coisa que está fazendo ela ficar apegada com a terra.
ela ainda gosta, ela ainda quer dar algo para a vontade humana dela, que é o que ele falou aqui. Na santidade das virtudes, a vontade humana ganha sempre alguma coisa. Então pode ser qualquer coisa, eu não sei o que é, que cada um tem, mas eu sei que Deus vai fazendo esse processo pra gente ir desapegando, e desapegando, e desapegando, e purificando, e purificando, e tirando tudo, esses gostos. Quando você não tem mais gosto nenhum, por nada da terra, nada, nenhum fim humano, tudo é pra Deus, pela vontade de Deus, você aceita qualquer coisa. Aí você não tem que provar algum alimento, você vai ficar em jejum, sua vontade humana você não tem. Ela é lançada por terra, o próprio eu fica em jejum e se sente morrer, não tem mais alimento pro eu. O eu tá... É tudo pra Deus, tudo pra Deus, tudo pra Deus. Nada pra mim, nada pra mim, nada pra mim, tudo pra Deus. Seu eu fica em jejum. Você não faz mais nada para agradar você. Nada. E você aceita tudo que acontece, do jeito que acontece. Se dói, dói. Se não dói, não dói. Não é pra você, é pra Deus. Tudo que você aceita. Seu eu fica em jejum. Não é alimentado. Seu eu não é satisfeito. Nada pra você, só pra Deus. Tudo que acontece, tudo. Ele fica em jejum. Aí você não vai ficar nessa. Aí você tá vazio, aí você tá no nada, vazio. Aí você vai provar o alimento divino e celestial da vontade divina. E não vai querer mais nunca provar nada da terra. O seu paladar fica refinado. Mas então, para chegar nisso, que Jesus falou aqui, nesse entendimento, né? Porque ele falou aqui, né? Tu acreditas que não é nada viver meu querer. Você não entende ainda a dimensão disso. Aí naquele trecho ele explica a diferença da santidade das virtudes e a santidade divina. Uma coisa que faz as pessoas não entender muito essa diferença e estimar mais a santidade das virtudes é que os santos da santidade humana, das virtudes, faz coisas extraordinárias. Muitas coisas extraordinárias. Assim, curas e milagres e coisas incríveis. E aí, a santidade divina é simples, muito simples. Ninguém vê, ninguém enxerga você, ninguém enxerga que você é santo. Ninguém enxerga. Pro humano, você continua sendo humana, continua assim, às vezes, numa situação igual eu estava explicando esses dias no grupo, Jesus explicando. Humanamente, quando acontece uma situação, por exemplo, de alguém estar doente na sua família, numa doença grave, séria. Pro humano, as pessoas veem você preocupada, vê você pensando naquela situação, tentando resolver, pensando, preocupada. Mas dentro de você, ali com Deus, você tá tranquilo e sabe que tá tudo bem e você tá em paz. Mas humanamente parece que você tá preocupada. Então ninguém vê santidade. E aí, não tem como você tá vivendo para agradar as pessoas porque a pessoa não vê nada. Então o eu fica em jejum, que é o que Jesus falou. O eu fica em jejum. Ninguém te considera. Ninguém te considera santo. Ninguém aplaude o que você está fazendo. Ninguém te vê. E aí, quando vê, como você já está habituado a viver na vontade divina, com esse gosto refinado, você sabe que é Deus. Se fez alguma coisa de bom e alguém elogiou, você sabe que é Deus. Você não rouba a glória para você. Porque você já está habituada a viver na vontade divina, o seu eu já morreu. Então, se alguém elogiar, não tem problema que você sabe que é Deus que fez. Você já tem a consciência plena, assim. É Deus que fez. Deus que fez, Deus que fez, Deus que fez, Deus que fez, é Ele que fez. Então, esse elogio é pra Ele. Então, assim, você não tem isso. Aí Jesus explica. A Luísa ficava com essas perguntas, né? E ele falava, minha mãe não fazia milagre nenhum. A vida dela tinha atos muito simples. Varrer a casa, limpar, cuidar de mim, cuidar do São José da casa, cozinhar. Mas ela não fez nenhum milagre, ela não foi lá. Não fez o milagre lá de abrir o mar e o povo passar lá no mar. Igual Moisés fez. Ela não fez um ato assim. Você não vai ver na vida de Nossa Senhora esse ato de abrir o mar mesmo. Mas ela abriu o céu com a vida dela oculta.
com a vida oculta dela lá em Nazaré, sem ninguém saber de nada, ela abriu foi o céu. Ela fez o próprio Deus aconteceu a encarnação. E ele veio, né? Porque era a vontade dele nela. Então, assim, pro humano não tinha nada nela. Ninguém via nada de extraordinário nela. Só Deus via. Então é por isso que a gente estuda, entende, e contempla e medita e reflete para entender. E Jesus não deixa a gente com dúvida. Ele vem e responde. Mas se a pessoa não quer entender, não presta atenção, não quer refletir, tem preguiça de refletir, aí não vai entender. E vai ficar nessa, colocando a par a santidade humana, a santidade das virtudes e a santidade divina. E não vai levar em conta, não vai ter um apreço tão grande pela vontade divina. Não vai dar a vida, porque não entendeu. Minha filha, tu acredita em nada divino meu querer? Não, mas sim é o todo, é o cumprimento de todas as santidades, é o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos. É o triunfo completo do Criador sobre a criatura. Então, se ela adere e eu a faço viver no meu querer, é Ele que faz. Você quer, e Ele é que faz. Não é você, é Ele que faz. Se ela adere e eu a faço viver no meu querer, sem querer conhecer mais o seu, você não quer mais conhecer o que a sua vontade quer e não alimenta o seu eu fica em jejum, é só para Deus, não tem nenhum fim humano, nenhuma ação sua tem um fim humano, nenhuma. Você não quer mais conhecer sua vontade? Não tem mais nada para querer da criatura. Deus não tem mais nada para pedir para você. Se você entrega sua vontade para Ele, não pode pedir mais nada, é o máximo que você pode dar. E ela não tem mais nada para me dar. Todas as minhas ânsias estão cumpridas. Realizados os meus desígnios. Não resta mais que nos fazer felizes mutuamente. Então, se ele alcança isso, se você entrega a sua vontade para ele, ele alcançou tudo. E aí resta ser felizes mutuamente. Ele e você felizes e festa. É verdade. É verdade que vim à terra para redimir o homem. Então, assim, ele falou, o que mais eu quero é isso. É a vontade divina, é a santidade divina. Aí ele veio, aí ele fala, eu vim para redimir o homem, para operar a redenção. Mas minha finalidade principal foi que a vontade divina triunfasse sobre a vontade humana, pondo de acordo estas duas vontades e fazer delas uma só, levando-a naquela vontade de onde tinha saído. Ele veio à Terra. A finalidade principal de Jesus não foi redenção, foi a santificação. A redenção foi um meio para a gente ser elevado de novo, a ter essa mesma vontade com a vontade de Deus. A vontade humana ficar em jejum, o eu ficar em jejum e só a vontade divina reinar. E Deus tem um céu no fundo de cada alma. Foi essa a finalidade principal de Jesus. Que a vontade divina triunfasse sobre a vontade humana, pondo de acordo estas duas vontades e fazer delas uma só, vontade divina. Levando-a naquela vontade de onde tinha saído. A gente retornar à origem lá do plano da criação. Era esta a principal ofensa que meu Pai Celestial recebeu do homem. E eu devia ressarci-lo. De outra maneira, não lhe teria dado plena satisfação. A principal ofensa que o Pai recebeu do homem foi ter rejeitado a vontade divina, ter rejeitado a vida divina, ter rejeitado esse bem de viver com a vontade divina, com uma só vontade com o Criador. Então, se Jesus tivesse vindo redimir o homem e não tivesse operado esse bem de devolver a santidade divina para o homem, o Pai teria ficado sem essa satisfação. Jesus teria dado o que tinha na redenção, o que é oferecido na redenção? Santidade humana, santidade das virtudes.
Com a redenção, o máximo que a criatura pode chegar é a santidade humana. É copiar as virtudes humanas de Jesus, da pessoa humana de Jesus. Ele é Deus e homem. Deus e homem. Deus e homem. E ele, como homem, tem virtudes humanas. Então, é a santidade das virtudes. O caminho que ele abriu com a salvação foi a santidade das virtudes. Mas não tem como a criatura voltar a viver a santidade divina, a vontade divina, sem o dom da divina vontade, sem esse manual aqui, sem esse conhecimento, sem tudo que Jesus fez na Luísa, de devolver primeiramente para uma criatura que foi ela, a primeira que retornou, que reentrou. Então ela foi a primeira. Aí a partir disso a gente vive. Essa foi a principal ofensa que o Pai Celestial recebeu. E se ele não tivesse feito isso, não teria dado a plena satisfação. Porque só com a redenção a gente ia chegar no máximo à santidade humana. Mas o que ele quer, a principal finalidade é a santidade divina. Mas para obter a primeira finalidade, que é a santidade divina, devo primeiro pôr fora a segunda, isto é, salvá-lo. Dar-lhe a mão porque estava caído, lavá-lo da lama em que jazia. Jesus encontrou o homem numa situação de não ser, como se fosse assim, não tinha virtudes humanas, que assim, a santidade humana é a virtude humana. O homem estava totalmente deformado, não parecia homem. Não parecia homem, estava totalmente caído, deformado, enlameado. Foi assim que ele encontrou o homem. Mas, para obter a primeira finalidade, devo primeiro pôr fora a segunda, que é a salvação. Dar-lhe a mão porque estava caído, lavá-lo da lama em que jazia. Como eu poderia dizer, venha viver em meu querer, se era horrível ao ver se estava sob a escravidão do inimigo infernal? Como que Jesus encontrou o homem? Sob a escravidão do inimigo infernal. Vivendo sob a escravidão dos vícios, cheio de vícios. Vícios. Então ele veio e trouxe a redenção para trocar esses vícios pelas virtudes. Trocar os vícios pelas virtudes. O homem estava escravo dos seus vícios, da carne, das sensações, do eu. Só o eu, e dá satisfação, a sua sensualidade, a carne, cheia de vícios, 7 pecados capitais. Soberba, vaidade, luxúria, todos esses vícios, cheio de vícios, um complexo de vícios, um mar de vícios. Aí a redenção veio para trazer as virtudes, para trocar vícios por virtudes. Mas não era essa a principal finalidade. Mas primeiro teve que fazer isso. Dar o meio para o homem trocar os vícios pelas virtudes. E depois o meio para poder... aí sim ele pode chamar para viver na divina vontade. Como que ia chamar? Como que ia passar de vícios para a divina vontade? Não tem como. Passar de vícios e já ir para a vontade divina. Se ele estava totalmente, perdeu a semelhança com o Criador, assim, total. Estava horrível de se ver. Ele tinha que primeiro se lavar, para depois viver na vontade divina. Então, depois de ter obtido a segunda finalidade, que é a redenção, quero pôr a salva primeira, que minha vontade se faça na terra como no céu. E o homem saído de minha vontade reentre de novo nela. E para obter isto, dou a esta primeira criatura todos os meus méritos. Aí ele deu para Luísa, que é essa primeira criatura que ia viver na vontade divina, todos os méritos dele. Todas as minhas obras, os passos, o meu coração palpitante. As minhas chagas, o meu sangue, toda a minha humanidade, para a dispor, para a preparar,
para fazer entrar na minha vontade. Porque primeiro deve tomar o fruto completo da minha redenção, e como em triunfo entrar em posse do mar imenso da minha suprema vontade. Não quero que entres como estranha, mas como filha, não pobre, mas rica, não feia, mas bela, como se fosse outro eu. Por isso quero concentrar toda a minha vida em você. Ele concentra todos os bens da redenção na alma, para ela entrar na divina vontade, não feia, cheia de vícios, para ser admitida a viver na divina vontade, não cheia de vícios. Não tem como a alma ser admitida para viver na divina vontade, cheia de vícios e de fins humanos, e de praticar a virtude com fins humanos. Não tem como. Ela recebe todos os frutos da redenção na alma, como se fosse outro Jesus. Para viver na vontade divina, tem que ser outro Jesus, ele está falando aqui. E aí, nesse trecho ele não fala, mas em outro trecho ele fala que quem vive na vontade divina recebe os frutos da redenção. Só quem vive, só as almas que vivem na vontade divina recebem os frutos completos da redenção. Em outro trecho ele fala de todas as almas que vivem na vontade divina que recebem os frutos completos da redenção. E entram na divina vontade, nesse reino, para viver nesse reino, essa santidade, como se fosse outro Jesus. Ele dá a vida dele para essa alma. É ele que vive na alma, é ele que vive na pessoa. Mas aí todos os vícios são purificados, não tem vício, não tem pecado. Vontade humana não tem vez, ela não ganha nada, ela não ganha nada, como ele falou naquele trecho. A primeira coisa que faz é, que ele fala aqui, ele fala aqui, eis porque fazem mais impressão a virtude, porque a vontade humana ganha sempre alguma coisa. Em troca, minha vontade, na santidade divina, a primeira coisa que lança por terra é a vontade humana. Ela não ganha nada, ela fica em jejum, o eu fica em jejum. Então, para viver na divina vontade, o eu fica em jejum. Não tem mais vício, não tem que ter. Para viver na vontade divina, você fica no nada, o eu fica em jejum. Nada, vício, amor próprio, satisfação própria, olhar para si mesmo, egoísmo, apego à terra, tudo é lançado por terra, que é o que ele falou aqui. Quem vive na vontade divina tem o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos, o demônio, a carne e o mundo. Quem vive na vontade divina é assim. Então, se ainda não tem domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos, o demônio, a carne e o mundo, então ainda está na santidade das virtudes, ainda está no processo. Quem vive na vontade divina é o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos, é o triunfo completo do Criador sobre a criatura. Ele não. Então, se ela adere e eu a faço viver no meu querer, sem querer conhecer mais o seu, não tenho mais nada para querer da criatura. E isso é um processo. Acontecer isso é um processo. Tanto que ele fala, num dos três, ele fala que ele, num primeiro momento, ele dá a vontade dele como empréstimo. E aí ele vai ensinando o valor da vontade divina. Ele dá os dons dele com sabedoria, ele fala. Ele vai ensinando o valor para a criatura entender o que ela vai receber. E quando ele vê que a criatura não quer mais nada, que ela só quer a vontade dele, que ela não quer dar um ato, dar uma satisfação para a própria vontade dela, para o eu próprio, que ela não alimenta mais o seu eu de jeito nenhum, ela só quer a vontade divina, custe o que custar. Ela tem uma estima pela vontade divina mais que a própria vida. Quando ele vê isso, ele dá como dom. Mas em um primeiro momento vai como empréstimo, que ele fala de graus, de processo, de passo. Não é assim, num instante. Você fez os 31 dias com Maria, já tem a divina vontade como dom. Não, você dá a sua vontade, entrega a sua vontade, vai estudar o livro do céu e vai entender o que é isso. Para ter a estima, para conhecer, tem que passar pelo conhecimento, não tem jeito, porque senão você não vai estimar, não vai amar, não vai entender o que é isso e não vai amar. E aí ele tem esse processo, né?
E não tem como. Tem o processo, mas tem que passar pelo processo, mas também não pode ficar só toda a vida no mesmo passo. Toda a vida. Deus investindo, te explicando, e você não presta atenção e não entende. E ainda vive apegado com a terra. Ele fala, né, que ele é o agricultor celestial. Ele planta a semente, ele quer o fruto. Mas tem muitas almas que cansam o agricultor celestial e ele se retira, porque elas não querem se desapegar do humano. Não quer desapegar de si mesmo, não para de olhar para si mesma, fica perturbada porque vê que ainda tem uma miséria, e ele fala que ainda a miséria ainda continua, porque é uma camada fina que fica sobre a semente que ele planta pra gente ficar no nada, entender que a gente é o nada. E a pessoa fica muito perturbada com isso, e fica nisso olhando para si mesma, enfastiada, perturbada, e cansa o agricultor. Então tem tempo, né, para colher. E enquanto isso, dizia, saíam dele como tantos mares que se derramavam sobre mim. E eu ficava dentro, abismada, e ao mesmo tempo um sol que expandia sua luz, porque recebi o fruto completo da redenção, para poder dar o fruto completo do seu querer à criatura. Ela é uma representante da família humana. Deus, ele sempre olha e vê a família humana. Então ela estava recebendo como a primeira o fruto completo da redenção para entrar no querer divino. E aí a família humana, porque somos da mesma espécie, da mesma família, a gente poderia receber também, outras almas vivessem, receber o fruto completo da redenção e entrar na vontade divina, não pobre, mas rica, não feia, mas bela, como se fosse outro Jesus. Era o sol do eterno querer que festejava a entrada da vontade humana na sua. A primeira. Fora a mãe dele, né? Mas a primeira que não é imaculada, porque a Nossa Senhora é imaculada. A primeira que não nasceu imaculada, nasceu com a mancha do pecado original e estava voltando, retornando, entrando de novo na vontade divina foi a Luísa. A primeira, e a partir dela, as outras criaturas também que estão na mesma situação podem entrar. E Jesus, esta minha vontade divina cresceu como uma flor em minha humanidade, a qual eu transplantei do céu ao verdadeiro Éden de minha humanidade terrena. Germinou em meu sangue, brotou de minhas chagas, para fazer dela o dom maior à criatura. Não queres recebê-lo? Sim, quero transplantá-lo em ti. Amar, e deve saber guardá-la. Amar muito, saber guardar a vontade divina. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.